Estamos aqui no Jornalistas Etc. hoje com o Samuel Puncher. Ele que é um exímio capturador e editor e agora produtor de vídeos que já fizeram muito barulho na história recente da política. Boa tarde, Samuel. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornalistas Etc. Oi, Thaís, tudo bem? Obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigado por me receber. Ainda estudante, Samuel Puncher começou a acompanhar manifestações de rua como repórter curioso no interior de São Paulo. Produziu vídeos para TVs locais e passou por outras áreas da comunicação. A pandemia fez Puncher reencontrar o jornalismo. Após um teste negativo para a Covid-19 em março de 2020, diz ter percebido a gravidade do fenômeno ao ser recebido por médicos receosos de contágio e paramentados com roupas especiais, época em que postava seus vídeos em redes sociais. Uma das imagens de grande repercussão foi um compilado de vídeos das redes de televisão nos Estados Unidos cortando o pronunciamento de Donald Trump. Os vídeos de Puncher ganharam uma identidade no Twitter. Vídeo repórter do portal Metrópolis, ele investigou o gabinete paralelo procurando indícios em mais de 26 horas de lives. Aos jornalistas e etc., Samuel explica como encontra material audiovisual na internet e fala sobre suas referências do cinema na ficção, como Christopher Nolan, e no documentário Fernando Gabeira. Samuel, conta aí como é que é o trabalho que você faz. Você se formou em Rio Claro, né, que é uma cidade do interior de São Paulo, e sempre gostou de fazer vídeos com o seu próprio celular. Eu sei que você teve a sua primeira experiência ainda estudante e nas manifestações de 2013, né? Você foi lá, foi de brincadeira que você entrou nessas manifestações, foi por curiosidade jornalística, foi como militante. Como foi que você foi parar nessas manifestações de 2013 que foram o seu ponto de partida para o trabalho que você faz hoje? Então, eu me formei no ensino médio em 2012 e em 2013 eu estava no meu primeiro ano de faculdade. E aí começaram essas manifestações, estava marcada uma na minha cidade, né, minha cidade natal, Rio Claro. Eu tinha lá minha câmerazinha, minha handicam. Eu falei, eu vou acompanhar para ver o que acontece. E aí eu comecei, não era a primeira manifestação, era a segunda ou terceira. E aí eu acompanhei assim mais como assim por curiosidade jornalística, eu não trabalhava para ninguém, eu só estudava jornalismo. E assim, eu queria registrar o momento. E aí houve uma certa confusão, um bate-boca, empurra-empurra, porque eles queriam parar o trânsito e alguns motoristas não gostaram. E aí eu filmei isso e acabei postando, acho que no Facebook na época. Tipo, assim, eu só postei por postar, nossa, aconteceu isso, né? Mas assim, como assim, uma estreia jornalística ali. E aí uma afiliada da Globo lá da minha cidade, da minha região, viu o material e pediu para passar. Eu autorizei, eles deram e tal, entrou ao ar. E aí teve a manifestação seguinte. Eu já fui, assim, se tiver alguma coisa interessante, tipo, eu já sei o caminho ali para mandar e tal. E aí você tomou gosto. Sim, tipo, eu achei legal, tipo, ter um flagrante ali, né? Assim, eu achei legal ter o flagrante, né? Acompanhar o momento. É uma certa adrenalina que, assim, dependendo da área de jornalismo que você atua, você dá uma viciada, assim, né? Então, eu fui acompanhar a seguinte, assim, ver o que acontecia, né? Só que aconteceu que, como era uma cidade, não é uma cidade muito pequena, mas também não é uma cidade grande, assim, não tem tantos jornalistas, como eu estava lá com a câmera e tal, me reconheceram. E aí foi a primeira vez, 2013, eu com 18 anos, que eu fui vítima de algum tipo de hostilidade, assim, tentaram tirar a câmera de mim, eu tive que ficar perto da polícia ali. Eu tinha lá meus 18 anos, minha segunda pauta, digamos assim, eu já experienciei isso. Mas, enfim, não foi nada grave, assim, não chegou a ter uma agressão, assim, foi mais, assim, um desentendimento, né? Mas eu já vi ali, assim, que eu estava entrando numa atividade que assim, era sempre alvo, né? E aí, praticamente foi isso. Minha estreia foi nessa manifestação em 2013, cobrindo sempre, nunca protestando, nada do tipo, só acompanhando mesmo e tentando ali ver o que mais de relevante acontecia, né?
Daí você fez umas incursões por um site, um blog, aliás, primeiro um blog, depois um site, depois você deu um tempo, não foi? Um tempo lá, uma desviada, foi para o marketing, publicidade, e daí você resolveu voltar para o jornalismo. Como foi que você resolveu fazer essa volta e, pelo jeito, definitiva para o jornalismo? O que aconteceu? Foi no meio da pandemia? Sim, assim, eu já tinha o meu Twitter há um tempo, né? E, assim, há um tempo eu tinha desde 2009, então ali desde os 14 anos. Eu sempre usava assim, de uma forma recreativa, né? Aí eu sempre, como eu sempre mexi com essa parte mais de audiovisual, vez ou outra eu sempre postava uma coisa que eu achava interessante, uma edição, às vezes alguma legenda de algo em outro idioma, inglês principalmente, né? E aí teve uma vez que algo que eu legendei viralizou muito, mas não da minha página. As pessoas pegavam o vídeo que eu legendei e usavam por aí. Então, aí me sugeriram, na verdade, a ideia de colocar uma... Viralizou? Era uma entrevista da cineasta Petra Costa. Eu não lembro exatamente o que ela falava, mas eu sei que era alguma coisa assim, tipo, que chamava atenção. Aí eu postei nesse sentido assim, nossa, essa fala da Petra Costa que era em inglês, então eu tive que legendar. Esse vídeo viralizou muito por aí, tipo, sem as pessoas me darem o crédito pela legenda, né? E aí um amigo me sugeriu de eu colocar a minha arroba nos vídeos, para assim, pelo menos assim, se a pessoa for pegar do meu perfil, pelo menos, né, tá lá que pegou do meu perfil. E eu comecei a postar os vídeos assim, e foi aí que o meu perfil no Twitter, que eu já tinha há muito tempo, teve um crescimento muito rápido, assim, e aí isso foi no fim de 2019 e começo de 2020. E aí começou a pandemia. E embora eu não estivesse trabalhando com jornalismo na época, eu sentia até como um dever, assim, profissional de mim. E alguém próximo? Da minha família, não. Até por ter uma família, assim, mais pequena e tal, é só minha mãe, minha irmã, um ou dois tios, assim, todo mundo conseguiu se precaver bem, mas eu tive pessoas próximas que perderam 2 familiares. Então, assim, é algo que acho que não existe uma pessoa no Brasil que não conhece alguém que foi levado pela pandemia, né? Então, eu me senti na obrigação ali de dar o meu máximo para conseguir ajudar as pessoas a entenderem o que estava acontecendo, porque, assim, eu até pego minha mãe como exemplo, é meio difícil para as pessoas entenderem o que isso significa, né? Assim, do nada vem um vírus e muda o mundo inteiro, você tem que se adaptar. Então, eu acho que nosso papel como jornalistas foi essencial nesse período. Você pegou a pandemia logo no começo, você começou a tratar disso logo no começo. Como foi que você percebeu que aquilo ia ser um grande assunto, Samuel? Então, quando começou a se falar, eu percebi que havia muita discrepância entre o que vinha da China e o que, por exemplo, aconteceu na Itália. Isso era uma coisa que o ministro da Saúde falava na época, e aí isso foi um primeiro sinalzinho vermelho, assim, mas porque, assim, existia uma expectativa de não ser tão grave, né? E aí eu fui estudar um pouco sobre o assunto, e aí eu já tive uma ideia, assim, tem que ficar de olho nisso aqui, porque pode ser uma coisa muito, muito complicada. E aí eu tive a minha experiência pessoal, eu fui a um evento em março de 2020, foi a última festa que eu fui, estou sem festas desde então. Foi até um evento assim, notório, foi o lançamento da CNN Brasil. Foi lá na Oca do Ibirapuera e tinha algumas autoridades lá, algumas pessoas que posteriormente a esse dia ou deram positivo para a Covid ou estavam com suspeita. Então essa festa foi na segunda-feira, chegou no sábado, eu comecei a ter sintomas de gripe, né? E a recomendação à época era esperar em casa, caso você sentisse que a situação se agravou, procurar um hospital. E aí eu comecei a ter umas crises de tosse mais agudas, falei, bom, é hora de eu procurar o hospital. Eu estava no interior, eu fui à UPA, assim, fui ao hospital público mesmo. E aí eu descrevi a situação, olha, estive em tal lugar, algumas pessoas que estavam lá estão com suspeita, eu estou com sintomas gripais. Aí me colocaram numa sala fechada, e eu fiquei lá, tipo, 5 ou 6 horas completamente sozinho. E aí o próximo ser humano que eu vi foi uma enfermeira, totalmente paramentada dos pés à cabeça, isso em março de 2020, não havia nem morte no Brasil ainda por Covid. Estava dos pés à cabeça para mim. Não havia tido nenhuma morte ainda? Não, nessa época acho que não. A primeira morte foi no fim de março, isso foi ali pro meio. E você sentia que as pessoas estavam com medo de você no hospital? Sim, eu senti assim, que os profissionais de saúde ficaram assustados, entendeu? Então, aquilo ali foi assim, meio que abrir meus olhos para, olha,
se você tinha alguma dúvida de que isso aqui é grave, tá aqui a sua resposta, porque assim, o modo como os profissionais de saúde lidaram, tipo, o fato de eu ficar isolado ali, eu lembrei muito de Chernobyl, né? Assim, a impressão que me deu aquela época é que, tipo, nossa, parece que eu tô radioativo, né? A pessoa entra aqui na sala coberta dos pés à cabeça. Aí no fim o exame deu negativo. De cabeça na cobertura da pandemia com esse método de captação e edição de vídeos que você procura onde? Como é que é? Porque, na verdade, um dos vídeos que mais repercutiu, dos primeiros vídeos ou de edições de vídeo que você fez que mais repercutiu, foram fora da pandemia, né? Foi quando o Trump teve a fala cortada por diversas emissoras americanas, não foi isso? Conta essa história, Samuel. Então, voltando um pouco, né? Essa questão de procurar as fontes varia muito da situação. Então, no caso, governo federal, nesse governo federal a gente tem algumas opções. A gente tem a TV pública, que, queira ou não, acaba, às vezes, indo um pouco mais para cobrir a agenda do presidente. Isso é comum, mas, assim, às vezes acaba indo muito para algo mais pessoal do presidente, então existe muito material nesse sentido. Mas este é um presidente que usa muitas redes sociais. Então, ele gera muito conteúdo, os apoiadores dele geram muito conteúdo e que, assim, não é tão fácil, assim, você monitorar isso, mas você consegue monitorar e ver o que tem interesse jornalístico ali, que às vezes não é nem do interesse da figura pública que seja publicado, né? Então, esse é um ponto. Mas, assim, obviamente, eu tento sempre abrir meu leque. Nesse caso das eleições americanas, eu segui algumas contas que cobriam, alguns jornalistas cobriam de lá, e eu vi o relato dos jornalistas. Até a Fox News interrompeu o pronunciamento do Trump. Eu achei isso muito estranho. Falei, nossa, o que está acontecendo? E aí eu achei 2 feeds que estavam no YouTube do pronunciamento dele. E nos 2 feeds, as 2 emissoras interromperam. E aí eu, procurando um pouco mais insights, achei mais 2. Então tinha 4 emissoras, as 4 emissoras cortando o pronunciamento negacionista, antidemocrático do presidente. Então aquilo tinha um paralelo grande com o Brasil e assim, era algo assim que eu nunca tinha visto, pelo menos, né? Então eu achei aquilo... Você capturou essas falas, editou essas falas, juntou essas falas, botou sua marca d'água e soltou no Twitter, foi isso? Sim, legendei e soltei. E aí, tipo, repercutiu a ponto de emissoras de TV do Brasil aqui mesmo usarem essa medição. Então, assim, essa foi um dos casos que repercutiu bastante. Teve um outro caso que me chamou a atenção, lembrei agora, inclusive, que eu não sei se você deve lembrar da história do sanfoneiro da live presidencial, né? E aí um programa que hoje é o nosso ministro do Turismo. E um programa de Portugal, é um programa assim que tem até um tom cômico e tal, mas eles fizeram uma análise, eu repercuti, aí pela minha repercussão, porque tipo, ninguém sabia disso no Brasil ainda, houve muita repercussão na mídia local e houve muita repercussão lá também, tipo, o pessoal dessa emissora portuguesa depois repercutiu a repercussão do que eu tinha postado, entendeu? Eu achei isso muito legal, porque assim, algo que ficaria ali restrito a aquele país, de repente, aquele público, né, ganhou uma notoriedade muito grande pelo que eu tinha postado. Então, são 2 exemplos aí que até fogem um pouco do meu arroz e feijão, que é mais, assim, governo, congresso, mas que sim, são exemplos práticos de coisas que repercutiram bastante mesmo. Tem outra coisa que repercutiu bastante, que foi quando você detectou o uso de imagens de arquivos públicos, de agências de imagens, de bancos de imagens, sendo usado pelo governo de maneira a falsear alguma coisa. Então, eu me lembro, por exemplo, me corrija se eu estiver enganada, da tal da velhinha sorridente, que é uma imagem clássica de banco de imagens, que foi usada pela Secretaria de Comunicação do governo como se fosse uma pessoa que estivesse sendo entrevistada, que estivesse conversando com o presidente Bolsonaro, né? Como foi que você descobriu que essa velhinha sorridente era uma velhinha sorridente de banco de imagens e não uma eleitora de Bolsonaro, Samuel? E foram 2 casos, né? Teve esse da senhorinha, que essa senhorinha, se não me engano, foi alerta de internautas, e teve o caso da nitazoxanida, que era um medicamento, o governo fez uma
um evento para mostrar que a nitazoxanida era eficaz contra a Covid-19, e aí eles usaram um gráfico de banco de imagens. Nesse caso da senhorinha, eu não me lembro quem alertou, mas eu lembro que eu recebi no inbox, olha, eu acho que eu já vi essa imagem em banco de imagens. E aí eu dei o print no vídeo que o governo fez, e aí eu fiz a busca reversa no Google. No Google lá, imagens, tem a opção de pesquisar uma imagem. Aí eu fiz o upload da imagem na hora, foi lá Shutterstock, esses sites de banco de imagem. Tava lá a velhinha sorridente e não tinha nada a ver com o apoiador do governo Bolsonaro. Era, na verdade, uma pessoa, acho que era, se eu não me engano, da Inglaterra, assim, nem brasileira, a senhorinha era. Aí ela secundou a explicação dela lá, e o caso da nitazoxanida, um colega meu, chama Leonardo, ele também publicou, falou assim, olha, isso aqui, esse gráfico não tem como ser real. E aí realmente era um gráfico de banco de imagens, e tipo, era um estudo, né? Era um estudo sobre um medicamento, não poderia ser um banco de imagens aí nesse caso de forma alguma, né? E aí depois o governo explicou que era só para ser ilustrativo e tal, mas esses dois casos realmente, assim, enfim, usar banco de imagens para esse tipo de questão, acho que fala por si só, né? Agora, tem outras videoreportagens que te deram bastante trabalho, né? Por exemplo, quando você identificou a existência do gabinete paralelo no Ministério da Saúde, que o governo sempre negou, e isso te tomou bastante tempo, né? Como foi que você costurou as imagens da sua pesquisa de maneira a mostrar que de fato existia um gabinete paralelo assessorando o presidente Bolsonaro no auge da pandemia, quando ele tinha o seu próprio ministro da Saúde e seu ministério composto? Como foi isso? Então, eu acompanhei a CPI desde o início, né? Eu sempre fui pautado CPI, então assisti todas as oitivas. E na oitiva do Mandetta, uma fala dele me chamou a atenção, porque o Mandetta, ele falava assim, a gente conversava com o presidente, ele entendia, e daí ele ouvia outras pessoas, ele usou esse termo, ele ouvia outras pessoas. Isso me deu um estalo, porque como eu acompanhei essa crise de perto, por fazer esse trabalho de clipagem, de edição, eu percebia bem isso, porque era assim, a gente via que o presidente, ele tinha uma postura muito errática, quando o Mandetta ainda era ministro, principalmente, assim, parecia que ele conversava com os ministros, ele entendia a situação, a gente lembra disso, aí ele fazia uma inflexão, dava 1 ou 2 dias, lá estava ele de novo na aglomeração, lá estava ele de novo sem máscara. Então, assim, essa postura errática não fazia muito sentido, né? E eu falei, bom, isso que o Mandetta está falando, parece que o presidente realmente ele era aconselhado por pessoas que falavam para ele não faz o que essas pessoas falavam, você tem que fazer isso aqui. E aí, assim, eu já estava trabalhando no Metrópolis, onde eu trabalho hoje, e eu meio que pedi, assim, uma licença, eu vou investigar isso aqui mais a fundo. E aí eu tive todo um trabalho, assim, foi um trabalho bem intenso nesse sentido, a gente já estava em 2021, de voltar, pesquisar essas pessoas, pesquisar lives que elas participaram, vídeos que elas postaram, materiais nesse sentido, e eu encontrei muitas evidências, assim, como era o começo da pandemia, e ali a questão desses medicamentos, existia uma possibilidade, isso a gente está falando em março de 2020, hoje a gente sabe que não funciona. Então essas pessoas não tinham pudor em deixar claro, tipo, o que elas faziam. Então eu fiz a conta, né, 36 horas de lives desses personagens e consegui montar ali, tipo, de uma forma muito clara, que as pessoas realmente atuavam com o presidente da República, que elas interferiram, por exemplo, em tentar mudar a bula da hidroxicloroquina, e assim, o fato de estar publicado de maneira alguma tira o valor disso, pelo contrário, assim, até assim, deixa mais irrefutável de que isso aconteceu e que, assim, era só uma questão mesmo de fazer uma investigação. No fim das contas é isso, né? Saber onde procurar e saber o que procurar. Então, assim, tem live que eu assisti lá 2h30 e o que valeu dessa live foi 30 segundos da fala, mas 30 segundos que apontavam nessa direção. Então, assim, você consegue achar confissões mesmo do que acontecia ali numa conversa informal, porque como a gente está fazendo aqui, as pessoas estavam ali na pandemia conversando virtualmente e isso ficou registrado. Ou seja, não é uma dinâmica muito diferente da reportagem clássica, não é, que a gente faz. Por exemplo, você parte de uma suspeita,
ou uma denúncia, ou uma tese, ou alguém que te dá um toque, e daí você vai tentar comprovar se essa suspeita procede. Daí, numa reportagem convencional, você começa ouvindo pessoas, né? Você, no seu caso, é um pouco diferente só, porque você também parte de uma tese, de uma suspeita, nesse caso de que tinha alguém falando no ouvido do presidente Bolsonaro que não eram os ministros dele, que não eram os assessores dele. E daí, só que em vez de ouvir pessoas, você vai procurar os vídeos que essas pessoas que você suspeita que estão na cena gravaram, é isso? Não é muito diferente, não é? Sim, porque assim, no jornalismo investigativo tradicional, tem muito ir atrás de documento, tem muito assim, ouvir as pessoas, testemunhas. Isso tudo, assim, a gente acaba fazendo, mas o que sempre eu gostei no audiovisual, isso até eu tipo, já falei na faculdade, então assim, é uma coisa que realmente assim, é de algum tempo atrás, é que o audiovisual, na maioria das vezes, ele é uma prova material muito forte. Irrefutável, quase. Irrefutável, a gente deixa quase, porque assim, né, de repente vai saber, né, porque a pessoa falou aquilo. Mas é muito difícil, assim, a pessoa refutar ela mesma, né? O que a pessoa consegue fazer é dar, assim, um contexto, mas a partir do momento que você tem lá as pessoas falando, por exemplo, nós, no caso do vídeo lá, daquele vídeo da reunião com o Bolsonaro, as pessoas falando, não, tem que tomar muito cuidado com vacina. Pronto, o Bolsonaro está sendo aconselhado por pessoas que sequer têm cargo oficial a ter cuidado com vacinas, enquanto a Pfizer não era respondida. Então, como você vai argumentar contra isso? Está lá gravado, né? Tipo, aquela famosa frase, está gravado, não tem como discutir com isso, né? Então, eu acho que nesse sentido, e por a gente estar nessa era das lives e a pandemia ter maximizado isso, acabou se gerando muitas provas desse tipo de atuação. Então, assim, realmente, não vou dizer que não dá trabalho, porque jornalismo investigativo dá trabalho, né? Mas, assim, você consegue achar o que você está procurando. Então, assim, é um trabalho, assim... E fazer a investigação de Manaus, como é que você achou que estava procurando e o que você estava procurando? O que você começou a procurar? Manaus a gente soltou nesse contexto do gabinete paralelo, mas foi um pouco, assim, a CPI meio que abriu esse caminho também, porque você via as datas, assim, existia um certo conflito de datas. Então, o Ministério da Saúde sabia da falta de oxigênio no dia tal. Porém, só se mexeu, só houve uma reunião 3, 4 dias depois. Aquilo me chamou a atenção porque, assim, Manaus foi uma coisa que acho que para todo mundo foi muito sofrido assistir aquilo, né? Então, eu confesso que, assim, eu fui atrás disso não querendo, eu não tinha uma tese. Mas quando eu comecei a ver indícios que, assim, foi mandado cloroquina para lá, parlamentares foram atrás disso, tipo, assim, eu até pensei, eles achavam que funcionava, uma coisa assim. Mas aí o que a gente descobriu, e isso eu acho o ponto mais relevante do trabalho que eu fiz até aqui, foi que realmente não, o governo federal houve essa questão de Manaus, houve essa falta de oxigênio, houve esse aumento de casos primeiro, né, que gerou a falta de oxigênio, e o governo federal falou, tá aí, ou pessoas do Ministério da Saúde, né, tá aí achando a gente provar que a tal kit Covid funciona, e vamos mandar kit Covid para lá. E aí, o que eu consigo falar com segurança, porque isso para mim está provado, é que realmente o governo mandou médicos, o Ministério da Saúde mandou médicos para Manaus para tentar reverter o colapso, janeiro de 2021, reverter o colapso hospitalar lá com esses remédios. E existem esses médicos falando, nós somos enviados aqui porque acabaram os leitos, e a solução é esse remédio. E tipo, quer dizer, ficou claro para você, com o seu trabalho de garimpagem e de investigação de vídeos, ficou claro para você que o governo foi numa direção completamente oposta à que se fazia necessário, então. Em vez de tratar da falta de oxigênio, ele mandou médicos lá para prescrever cloroquina. E isso ficou claro com a garimpagem que você fez de vídeos e que mostrava as próprias pessoas, os próprios médicos falando isso. É isso? Sim, inclusive teve um evento lá, do Tratikov, e assim, o aplicativo era um programa, né, que o Ministério da Saúde até hoje disse que não foi lançado, mas teve um evento de lançamento, fazia isso, ele recomendava esses medicamentos para qualquer um. A gente até teve esse episódio que as pessoas fizeram simulações nessa plataforma, e assim, a pessoa às vezes tinha, sei lá, estava com ressaca e recomendava cloroquina
e os outros remédios. Então, assim, não quero me antecipar aqui, óbvio, ao trabalho que tem que ser feito pelas autoridades competentes, mas assim, são elementos muito fortes que mostram, assim, porque a pessoa, o médico vai falar, o Ministério da Saúde nos mandou aqui para reverter o colapso, esse era o termo, reverter o colapso com hidroxicloroquina, porque o médico vai falar isso e vai mentir. Não, ele falou isso porque é o que aconteceu. Então, e aí depois, quando faltou oxigênio, mesmo que as pessoas começaram a morrer sem oxigênio, aí o governo percebeu que era grave e tentou atuar nesse sentido. Mas eu vejo até que, assim, o próprio presidente Bolsonaro continuou falando desse remédio depois, mas isso de Manaus meio que, assim, ele parou de falar assim, funciona. Ele começou a falar, eu tomei e tô bem. Tipo, ele até teve uma leve mudança no discurso, acho que se deve a isso. Deve ao fato deles tentarem ter experimentado isso, e o resultado foi catastrófico. Como se Manaus foi uma catástrofe, e na minha visão, pelo que eu apurei, não tem como tirar a responsabilidade de algumas pessoas que promoveram isso, e isso está gravado e não vai ser apagado da história, eu acredito. Samuel, você tem, deixa eu ver, no Twitter, você estava em janeiro de 2020, ou seja, há 1 ano e meio você tinha 2.000 seguidores. E agora você tem nada menos do que 86 mil seguidores. E também tem uma tremenda audiência no YouTube e chegou a ser censurado pelo YouTube. O que foi que aconteceu? Então, o que aconteceu é que a gente publicou essa primeira denúncia do Gabinete Paralelo ainda sobre as ligações com o Palácio do Planalto, com o governo. E, assim, o vídeo, obviamente, falava muito dos medicamentos que eles propagavam. Só que falava num contexto de denúncia. Olha, o assessor especial da presidência falou isso. Olha, nessa live, esse médico falou que conversava nesse contexto. Então, a gente não estava fazendo propaganda desses remédios. Mas o YouTube, por algum motivo, excluiu o nosso vídeo e ainda deu um gancho no canal. O canal ficou 7 dias sem poder postar absolutamente nenhum material. E aí, assim, o que é, assim, contraditório é que muitas das lives e muitos dos vídeos que a gente usou para preparar esse material estão no YouTube até hoje. Então, o YouTube não derrubou. Foi um equívoco? Foi um erro de algoritmo? A gente acredita que foi um erro de algoritmo no começo, mas houve revisão humana e não foi revertido. Então, a gente ficou realmente 7 dias sem poder postar nada. Então, eu não sei se... Pode falar. Você é a favor ou contra esse tipo de ingerência das plataformas do conteúdo, Samuel? Você acha que YouTube, Twitter tem que tomar conta do que é postado ou não é postado? Tem que tirar ou deixar de tirar? Eu acredito, assim, que esse é um campo um pouco perigoso, mas que tem, assim, eu acredito que tem limites. Por exemplo, eu não vejo o motivo, eu não consigo entender o motivo do YouTube deixar, se você procurar aí você vai achar, mas não recomendo que ninguém procure, do YouTube deixar no ar um comentarista falando que vacinas não funcionam. Porque, assim, quando a gente está falando de saúde pública, eu não sou a favor que se censure nem o comunista mais extremo, nem o direitista mais extremo. Eu acho que, assim, as pessoas têm que falar até para a gente entender com o que a gente está lidando. Só que a partir do momento que você está lidando com saúde pública, e no caso da pandemia isso ficou evidente, para mim é uma exceção à regra, assim. Se você tá colocando a vida das pessoas em risco, eu acredito que toda liberdade é relativa, não existe liberdade plena. E eu sou um defensor muito grande da liberdade das pessoas, mas eu sei que isso tem limite. A partir do momento que você está mentindo, e que isso pode, em último caso, fazer alguém não tomar vacina e morrer, você não tem o direito nem de estar na plataforma, quanto mais de disseminar essas ideias. Então, eu acho, assim, que houve muita omissão das redes nessa questão da pandemia. E fora da pandemia, eu acho que, assim, um pouco... Eu acho que eu defendo muito um modelo, acho que o ideal, na verdade, é um modelo que, assim, depende da justiça, e aí, tipo, as plataformas trabalham em coordenação com a justiça, porque, por exemplo, um conteúdo antidemocrático que pregue, por exemplo, o fechamento do Congresso do STF, ele é um conteúdo que deve estar nas redes? Na minha opinião, não. Mas talvez isso fique um pouco subjetivo no sentido de que quer dizer que a gente não pode criticar essas instituições? Pode, claro que pode. Mas uma crítica que não seja... que não vá para o crime. Quando você pede o fechamento de uma instituição, você está cometendo um crime. Então, eu acho que essa barreira entre o crime e entre a opinião tem que estar muito, muito bem... Tem que ser muito bem trabalhado com as redes
e eu vejo que existe uma certa omissão, assim, porque é mais fácil, porque, querendo ou não, às vezes acabam ganhando. Então, eu acho que existe uma leniência aí. O próprio Biden falou isso quando foi perguntado que o Facebook estava matando gente nos Estados Unidos porque as pessoas não queriam se vacinar. Então, existe uma leniência muito grande que precisa ser melhor trabalhada assim, mas com todo cuidado, porque, para mim, qualquer opinião tem que estar exposta, desde que não vá para o crime, e esse é o limite, o crime. Samuel, você sonhou, você pensou um dia em ser cineasta. Então, eu vou encerrar aqui a nossa conversa com 2 perguntas, 2 em uma. Então, primeiro, quais são os seus cineastas favoritos? E se ainda hoje, depois de fazer tanto sucesso, tantas coisas legais no jornalismo, se você ainda pensa em sair da raia do jornalismo e retomar a raia do cinema um dia? Tudo bem que você é muito novo para decidir ainda, mas hoje o que você pensa? 2 coisas, assim, dos diretores, né? Tem alguns que não assim, o Nolan, assim, eu gosto de todos os filmes do Nolan, é até engraçado, porque assim, eu conheci o Nolan porque eu fui ver meus filmes favoritos, e aí eu vi que a maioria dos meus filmes favoritos eram dirigidos por ele. Então, eu sou muito fã do trabalho dele. Então, assim, o principal é ele. Mas, assim, quando eu falo sobre cinema, né, eu gosto muito de documentário dos gêneros, é o gênero que mais me atrai, assim. Então, o Brasil tem ótimos documentaristas, aí o Gabeira faz um trabalho muito legal, por exemplo. Então, se citar um de ficção, um de não ficção, eu fico com esses 2. Então, na verdade, o seu projeto é juntar as duas raias, né? Você vai trafegar no jornalismo, trafegando no cinema pela via do documentário. Talvez seja esse o seu projeto? Eu não diria que é um projeto que eu não tenho nada assim concreto nesse sentido, mas eu acredito que assim, jornalismo é contar uma história, né? E eu acho que a gente consegue contar uma história no audiovisual de maneira completa e de uma maneira bem trabalhada, que não é o que a gente consegue fazer no dia a dia por questões de tempo, óbvio, quando você realmente faz uma peça, um documentário, um roteiro e conta essa história que assim, para mim é um cruzamento entre ficção e o que a gente faz, né? Assim, a ficção, desde o filme de super-herói até o filme baseado em fatos reais, conta uma história. A gente que é jornalista conta uma história, diferente que a gente tem um compromisso com a realidade, né? Então, essa zona cinzenta aí que mistura as 2 coisas, que é você fazer uma edição, você capturar o material, você mostrar para as pessoas o que aconteceu de uma forma elaborada e tal, para mim isso é o principal qualidade no documentário. Assim, óbvio que é algo que eu queria muito fazer, mas talvez um plano futuro aí, por enquanto, nada planejado, mas assim, é algo que me encanta bastante pelas possibilidades e porque eu acredito que é uma forma de arte também, né? Samuel Puncher, o repórter para quem nenhuma imagem escapa, né, Samuel? E sabe contar histórias com elas. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornalistas Etc. E sorte para você. Obrigado, Thaís. Parabéns pelo trabalho aí. Qual?